Boa noite, pessoal. Hoje vamos dar sequência ao estudo da realidade contemporânea. Como estamos falando de contemporaneidades, vamos falar de Forças Armadas. Então, atualmente, a gente tem visto muita manifestação pedindo o emprego das Forças Armadas, intervenção das Forças Armadas. Então, vamos entender para que as Forças Armadas são constituídas. Forças Armadas, qual é a definição? Constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Então, são instituições permanentes, baseadas na hierarquia e na disciplina, e se destinam à defesa da pátria. Elas podem também ser destinadas à garantia da lei e da ordem, quando pedido pelo Presidente da República, pelo Presidente do Supremo, isto é, do STF, e pelo Presidente do Congresso Nacional. Então, pode um dos presidentes de qualquer um dos três poderes pedir o emprego das Forças Armadas para a defesa da lei e da ordem quando necessário. Isso está previsto no artigo 142 da Constituição Federal. Do assessoramento ao Comandante Supremo. Artigo 2º da Lei Complementar número 97, de 9 de junho de 99. O Presidente da República, na condição de Comandante Supremo das Forças Armadas, é assessorado no que concerne ao emprego de meios militares pelo Conselho Militar de Defesa e no que concerne aos demais assuntos pertinentes à área militar pelo Ministro de Estado da Defesa. Então, o Presidente da República é o comandante em chefe, é o comandante supremo das Forças Armadas. E ele pode sugerir o emprego das Forças Armadas sempre quando definido pelo Conselho Militar de Defesa, e ele pode também atuar pelo Ministro de Estado de Defesa. O Conselho Militar de Defesa é composto pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. O Ministro da Defesa será o seu presidente. As Forças Armadas são subordinadas diretamente ao Ministro do Estado da Defesa. Explicando isso, antigamente nós tínhamos o Ministro da Marinha, o Ministro da Aeronáutica e o Ministro do Exército. Cada força tinha um ministro. Hoje não. As três forças são subordinadas a um ministro só, que é o Ministro do Estado da Defesa. Só que cada força tem um Estado Maior, que é montado com oficiais generais de cada uma delas. E o Conselho Militar de Defesa tem representante desse Estado Maior de cada uma dessas três forças. E também do Ministro de Estado da Defesa, que é o presidente desse conselho. Então, falando do Estado-Maior das Forças Armadas, é órgão de assessoramento permanente do Ministro de Estado da Defesa, tem como chefe um oficial general do último posto, da ativa ou da reserva, indicado pelo Ministro de Estado da Defesa e nomeado pelo Presidente da República, e disporá de um comitê integrado pelos chefes dos Estados-Maiores das três forças, sob a coordenação do chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, como eu falei, cada uma das três forças tem seu Estado-Maior, que os representantes do Estado-Maior de cada uma dessas três forças vão integrar o Estado-Maior das Forças Armadas, que é comandada pelo Ministro de Estado da Defesa. Do emprego das Forças Armadas. O emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e na participação em operações de paz é de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais, observada a subordinação regulamentada no artigo 15 da Lei Complementar número 97, de 9 de junho de 99. Então, o Presidente da República, ele pode empregar as Forças Armadas na manutenção da paz, na defesa da pátria, logicamente, e também na defesa
dos poderes constitucionais. Ele pode pedir o emprego das forças, como também o presidente do Congresso e o presidente do Supremo. Artigo 15 da Lei Complementar número 97, de 9 de junho de 99. Diretamente ao respectivo comandante da força, respeitada a direção superior do Ministério do Estado da Defesa, no caso de emprego isolado de membros de uma força. Então, o ministro do Estado da Defesa pode convocar o comandante de uma das forças, da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, para tomar uma medida necessária. Parágrafo 1º. Compete ao Presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por qualquer um dos poderes constitucionais por intermédio dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. É aquilo que eu falei. O Presidente da República é quem aciona o Ministro do Estado da Defesa. Isso por iniciativa dele ou do presidente de um dos outros poderes, do Judiciário ou do Legislativo. Parágrafo 2º. A atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio relacionados no artigo 144 da Constituição Federal. O que eu quero dizer com isso? Existem forças próprias para garantia da lei e da ordem. Nós temos nos estados as forças próprias para garantia disso. Se elas não conseguirem, aí é que o presidente da República toma uma ação e nesta ação ele tem que fazer um decreto dizendo exatamente onde e quando essas Forças Armadas vão atuar. Parágrafo 3º. Considerando-se esgotados os instrumentos relacionados no artigo 144 da Constituição Federal, quando em determinado momento forem eles formalmente reconhecidos pelo respectivo chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional. Então, quando o próprio Presidente da República, o governador de cada estado, achar que suas forças estaduais não são mais capazes de garantir a lei e a ordem, aí ele pede ao Presidente da República a intervenção e o Presidente da República emprega uma das forças armadas, o Exército, ou Marinha ou Aeronáutica. Nós vimos no ano passado, lá no Rio de Janeiro, nós tivemos um problema de segurança pública. O governador do Rio de Janeiro não achou que a polícia militar não tinha condição de dar conta, nem a polícia civil, aí pediu a intervenção do Exército Brasileiro ao presidente da República. Na época era o Itamar, né? O Itamar não, era o Michel Temer. Aí o Michel Temer, em 2018, empregou as Forças Armadas no Rio de Janeiro para ficar até o dia 31 de dezembro, com prazo limitado. E ela tomou as iniciativas de poder de polícia. Na hipótese de emprego nas condições previstas no parágrafo 3º deste artigo, após mensagem do Presidente da República, serão ativados os órgãos operacionais das Forças Armadas, que desenvolverão de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, as ações de caráter preventivo e repressivo necessárias para assegurar o resultado das operações na garantia da lei e da ordem. Isto, então, o comandante vai executar uma tarefa específica por prazo determinado. Então, naquele caso do Michel Temer, ele determinou que fosse até o final do ano, até 31 de dezembro. E o comandante dessa força foi o general Braga Neto, né? E também, como se diz, forma episódica, quer dizer, para resolver apenas aquele episódio. Artigo 144 da Constituição Federal. A segurança pública, dever do Estado, direto e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública,
da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Então, explicando isso, é responsabilidade do Estado, né, tanto o Estado, nação brasileira, quanto dos Estados federados, a preservação da ordem pública. A preservação da ordem pública, ela se dá pela Polícia Federal. A Polícia Federal tem alguns objetivos, tem algumas funções específicas. Pela Polícia Rodoviária Federal, que também tem funções específicas. Pela Ferroviária Federal, que tem funções específicas. Isso em nível nacional, em nível federal. Em nível estadual, nós temos as polícias civis e as polícias militares e os corpos de bombeiro. Então, a segurança pública é mantida dessa forma. A segurança pública nos estados, para manter a ordem, para preservar a não invasão das pessoas e a preservação do patrimônio, são exercidos pelas polícias militares, que é uma polícia repressiva e ostensiva, e a Polícia Civil, que é uma polícia investigativa. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Então, a Polícia Federal, além de ser responsável pela ordem política, ela é responsável também para resolver problemas que ultrapassam os limites de um só Estado ou ultrapassam os limites da nação. Foi o caso do emprego da Polícia Federal na Lava Jato, que envolveu diversos estados da federação. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Então, ela também atua na prevenção do tráfico de drogas, né? Exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras. Então, ela também tem essa função. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então, ela apura os crimes judiciários, né? A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, ela mantém a segurança das rodovias federais. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Isso já nem existe mais porque as ferrovias federais já foram todas privatizadas. Parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados da Polícia de Carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Às polícias militares cabe a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Então, as catástrofes são todas atuadas pelo Corpo de Bombeiros, né? As polícias militares e Corpo de Bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, nós não temos mais território. Então, podemos dizer que as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiro são subordinados a cada governador de cada estado. Parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser em lei. Então, além das polícias militares que os estados mantêm, os municípios podem montar suas guardas civis. Essas guardas civis, como o próprio nome diz, não são militares. Eles não são
para não um policiamento ostensivo para a defesa das pessoas. Ele é um policiamento ostensivo para a defesa do patrimônio municipal. Logicamente que ela pode ser também convocada para auxiliar quando necessário, mas a função primordial dela é defender o patrimônio municipal, as instalações municipais, os museus, as praças, né, as ruas. Então, esta é a função das guardas municipais. Agora, tudo isso que nós vimos constam da Constituição de 88. Naquela época, nós não tínhamos ainda a Força Nacional de Segurança Pública. Em 2004, o governo Lula criou a Força Nacional de Segurança Pública, né, que é um órgão que não constava da Constituição de 88. Vamos ver o que é essa Força Nacional de Segurança Pública. A Força Nacional de Segurança Pública, criada pelo Decreto número 5.289, de 29 de 11 de 2004, é um órgão de cooperação federativa cuja função é preservar a ordem pública, a segurança das pessoas e do patrimônio. É uma tropa de pronta resposta, segundo o Ministério da Justiça. Atua em situações de emergência e calamidade pública, além de operações ambientais. Trata-se de um órgão que trabalha em conjunto com as instituições de segurança pública de qualquer região do país, a fim de resolver os mais diversos tipos de conflito. A Força Nacional ela é composta de policiais federais, policiais de órgãos de segurança estaduais, bombeiros e polícias militares e civis. Ou seja, a composição é diversa, com agentes de todo o país e de distintas categorias profissionais. Esses servidores são selecionados dentro de suas instituições e passam por um curso de capacitação. Eles ficam à disposição do órgão por 2 anos. O Ministério da Justiça não divulga quantos servidores integram os quadros da Força Nacional por questões estratégicas, mas, segundo o site lá, hoje ela tem 1.280 homens. Mas vamos falar dela. Então, ela é uma força nacional que ela é composta de representantes de todos os estados da federação. Então, cada estado da federação manda lá alguns militares, alguns policiais civis, alguns bombeiros, para integrar essa força. Eles passam lá por 2 anos e é sempre renovado. Sempre aquelas pessoas que estavam lá voltam para os seus estados e os estados mandam outra. Com isso, essa Força Nacional ela é composta por representantes militares, civis e bombeiros de todos os estados. E como a própria definição diz, ela serve para resolver problema de calamidade pública, serve para resolver problema de ordem social. Vamos explicar logo à frente como é que isso funciona. Segundo o decreto 5.289 de 2004, a Força Nacional só pode agir com autorização do Ministro da Justiça e a pedido dos governadores estaduais, ou, no caso, do Distrito Federal, e pedido de qualquer ministro de Estado. O decreto ainda estabelece que a atuação da força será episódico e planejado, ou seja, as operações precisam ter prazo claro, área geográfica delimitada e ações previamente delineadas. O que quer dizer isso? Primeiro, as Forças Armadas, elas são subordinadas diretamente ao Ministro de Estado da Defesa. Já a Força Nacional é subordinada ao Ministério da Justiça, ao Ministro da Justiça. Elas só entram em ação se um governador de estado pedir, ou do Distrito Federal, ou um próprio ministro de estado. Então, quando isso é pedido, tem que se dizer o que é que ela vai fazer, onde ela vai fazer e por quanto tempo. Nós vimos ela ser chamada há bem pouco tempo para o Espírito Santo, vimos ela ser chamada para o Amazonas, vimos ela ser chamada para o Pará, vimos ela ser chamada para o Rio Grande do Norte e vimos ela ser chamada para o Ceará. Nesses últimos episódios lá de greve da polícia, a Força Nacional foi substituir a polícia, porque a polícia estava em greve. Isso a pedido do governador do estado do Ceará. E foi dito o que é que ela ia fazer e por quanto tempo. Terminou o tempo, eles retornaram para Brasília. Então, pessoal, nós explicamos aqui o que cada uma das forças auxiliares e das forças armadas faz no país, onde elas atuam e quando elas devem ser empregadas.
Então, quando a gente vê essas manifestações lá na Praça dos Três Poderes, pessoas com faixas pedindo intervenção do Exército, isso é inconstitucional. Não existe isso, porque a ordem pública no Brasil está preservada. Se nós tivéssemos uma desordem pública, aí qualquer um dos três poderes poderia pedir o emprego das Forças Armadas. Além disso, nós não devemos entender que elas existem, as Forças Armadas existem para preservar os três poderes, qualquer um deles. Então, nós não podemos entender que alguém esteja pedindo que as Forças Armadas sejam empregadas para destruir um poder, para destruir o legislativo, para destruir o judiciário. Isso é inconstitucional. Então, eu estou mandando essa aula para vocês lá no aplicativo Zoom e no AVA, e à noite nós vamos fazer uma reunião para discutir isso. Leiam esses slides, assistam a aula lá no AVA, que está no YouTube, para a gente poder discutir isso à noite. Tenham um bom dia.